A Terra tá cansada. As pessoas estão cansadas. O planeta... até o planeta tá cansado. O frio chega mais cedo, as chuvas se demoram, a seca vem pra ficar. As nascentes, que seriam o princípio, o frescor, elas estão secando. Quanto tempo leva pro esgotamento? 8, 10, 16, 26 horas trabalhadas? 10, 30, 60 anos lavrados? Explorar até esvaziar. Pessoas, cursos d'água, a terra, o ar, a vida, o planeta. E quando esgotar, descarta, parte pro novo. E assim tudo de novo. Para muitos, o som da água pode ser bem relaxante. Uma coisa de contemplação da natureza, chuva, cachoeira, fonte. Chega até a dar um soninho. Agora imagina você passar a noite toda num ambiente cheio d'água, máquinas, frio e trabalho mecanizado. E com muitos legumes. É que todo esse cenário é parte da cadeia produtiva de alimentos que são lavados, etiquetados e embalados para irem fresquinhos direto para o supermercado, para o Ceasa e também para a gaveta da geladeira da sua casa. A gente já chegou a trabalhar, que eu me lembro, 26 horas a gente já trabalhou, assim. Uma atrás da outra, assim, 26 horas seguidas. Aí quando dava 5 horas, eles davam um pão com mortadela e um chá pra gente nunca acabar em você. E lá é muito frio mesmo, muito frio mesmo, muito frio mesmo. E é tudo aberto, assim, tipo, tem umas portas aqui, não tem fechamento, é aberto. Aí a gente passava muito frio por causa disso, por conta que a gente já mexia com água, tava frio, aí molhava a nossa roupa. Daí a gente ficava doente, ficava resfriado. Aí às vezes a gente faltava por causa disso, não queríamos saber. Na última temporada, a gente falou bastante sobre os caminhos que os alimentos percorrem entre o lugar onde são produzidos e a mesa de quem vai comer. Falamos de circuitos longos, de vegetais que viajam milhares de quilômetros para chegarem aos seus destinos finais. E agora a gente quer mostrar outras camadas desse trajeto que não é nada linear, simples e nem mesmo racional. Além de fazer um vai e volta, ele muitas vezes envolve impactos ambientais, trabalho precarizado, questões tributárias, sobreposição de modos de vida e muita, muita história. É o caso dessa história aqui de hoje, que vai falar sobre lavadores de legumes. Meu nome é Luísa Coelho e você tá no Prato Cheio. Sabe aquela cenoura lisinha que você pega no supermercado? Essa belezinha, que é uma raiz tuberosa, ou seja, vem lá de dentro da terra, precisa de um tapa para chegar brilhando na quitanda. E quem faz isso é uma categoria de trabalho que não é bem assim uma categoria, mas são pessoas que passam dias e noites trabalhando junto a máquinas para higienizar legumes que chegam de diferentes estados. Essas máquinas são instaladas muito próximas a rios ou pequenos cursos d'água, dentro de barracões, que são instalações com telhado e sem paredes, onde esses trabalhadores enfrentam jornadas de 14, 16 ou mais de 20 horas com roupas molhadas, pouca comida e quase nenhum direito. E enquanto esses trabalhadores lavam legumes com uma água que não passa, pelo menos diretamente, pelo sistema de saneamento, os órgãos gestores, os fiscalizadores e até sindicais lavam as mãos. Você tá mexendo num vespeiro. Foi o que eu ouvi quando comecei a acionar gente para entender melhor essa história. Convidativo, né? Daí eu enfiei no carro o Vitor Oliveira, que você conhece aqui da edição de som e das trilhas do podcast.
e a gente foi em direção ao interior de São Paulo, lá no município de Piedade, para investigar essa etapa invisível da logística da alimentação, que ainda assim recebe um nome bonito. Formalmente, ela é conhecida como beneficiamento de legumes. Não existe uma CLT no campo, tá? Essa é Mônica Oliveira, que nos recebeu lá no Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Piedade. Lá eles têm 2 sindicatos, o patronal e o dos trabalhadores. Ela responde pelo segundo, sempre em diálogo com o primeiro. Essa está geralmente totalmente fora da gente, né? Porque ele é realmente o atravessador, né? Aquele que vai, compra, lava, ganha o dinheiro dele. Ela está explicando que são pouquíssimos os associados ao sindicato que trabalham na atividade de lavagem. A conversa foi acompanhada pelo Cláudio Nadaleto, supervisor técnico da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do Meio Ambiente da mesma cidade. Por isso você vai ouvir as vozes dos dois. E ele é desvinculado, assim, do meio rural. Ele pode estar no meio rural. Ele, no caso, é o que chamam de dono de barracão, os proprietários desses empreendimentos de lavagem de legumes. Ele não tem terra quase, ele tem só o barracão, que muitas vezes está na área urbana ou de expansão urbana do município, no zoneamento municipal. E ele é desvinculado no seguinte sentido, ele não tem mais a cadeia produtiva da produção agrícola com ele. Ele já teve até, ou familiares, ou não também, na verdade, para ele, né? Porque ele compra a produção de outros produtores, seja aqui do município ou de fora. A gente viu casos de lavadouros que até têm produção, mas a demanda que recebem é maior que a produção local. Um dos motivos é que a terra de Piedade está cansada. Ele tem uma equipe aí de trabalhadores que grande geralmente, a depender do tamanho do barracão, e essa equipe vai trabalhar ali muitas vezes em condições até, acredito, insalubres, que eu já visitei vários barracões. É água gelada, se molham muito, entram muito cedo na madrugada. Sem equipamentos. E aí eles fazem esse trabalho para poder dar uma cara no produto, né, nesse alimento que é tratado como um produto que vai para essas grandes centrais atacadistas, como o CEAGESP. Antes de ir para Piedade, eu ficava imaginando que um barracão seria um lugar meio ermo e até hostil. Mas eu cheguei a entrar num desses lugares e eu vi uma realidade bem diferente. Essa gravação aconteceu no meio da cidade. Eu estava em frente a um galpão bem grande com água jorrando na calçada e um caminhão atravessado na entrada. Na sarjeta escorria água. Ao lado desse galpão tinha um terreno cercado e lá dentro, além de mato, tinha um cano que desembocava num córrego, cuja água ia diretamente para o rio do outro lado da calçada. Me vendo ali parada, um rapaz que apertava um cigarro fica me olhando, até eu perguntar o que era aquilo. Oi, boa tarde. Tô só vendo como é. Tá lavando? Fica à vontade, ele falou. E eu entrei. Apesar de me sentir um ET porque todo mundo olhou para mim, aquela imagem de hostilidade que eu comentei caiu por terra. Eu vi jovens, senhoras, mulheres e homens trabalhando coletivamente junto a máquinas. 2 esteiras, algumas caixas e muitas cenouras. Um pátio para caminhões, um escritório que eu cheguei a entrar para conversar com o dono que não estava, um supervisor, outro dono que não queria falar, algumas empilhadeiras e muita água pelo chão. Mas essa não é uma realidade muito comum, já que não são muitos os lavadouros que operam na cidade. Por ter uma grande relação com a parte logística de dependência dos caminhões, a maioria desses empreendimentos funcionam em barracões na beira das estradas, sejam rodovias ou vicinais. Ao transitar entre Piedade e Itapiraí, é possível ver uma porção deles, estruturas que, como eu falei, são abertas, apenas com telhado. Ali operam máquinas simples, esteiras, e no caso de lavagem de gengibre, tem uma máquina específica que opera num poço d'água. Sempre há muitas caixas empilhadas.
um curso ou reservatório d'água próximo e vários legumes espalhados pelo chão. Mas é importante dizer que cada um é um, e eles não têm uma conexão uns com os outros. Alguns são maiores e mais estruturados, outros são bem pequenos e mais simples. Como o Cláudio estava falando, eles não estão no campo, tampouco na cidade. Eles estão ali no meio, uma atividade totalmente paralela e invisível aos desavisados, porém, bem gritante para quem vive disso. E, na realidade, eles dependem do rural, né? E o rural também depende deles, porque se não fosse eles para comprar, aquela pessoa que tem um sítio pequeno, que planta abobrinha, se ele não vender para o lavador, ele vai vender para quem? Ele não tem condição de beneficiar aquele produto, porque ele está trabalhando na roça. Ele está plantando, ele está tirando os matinhos, ele está pondo o veneno. Ele não tem condição de vir para a cidade, negociar no supermercado. Para além dos ceasas, esses donos de barracão negociam diretamente com supermercados e até com compradores internacionais para exportação. Então, o cara que vai lá e oferece para ele, olha, o senhor vai plantar isso, tudo que o senhor plantar eu compro, entendeu? Para esse que é lavador, não importa se o cara vai colher 10 caixas, 20 caixas, 50 caixas, porque ele sabe onde ele vai vender. Essa história não é nova. A gente já falou sobre atravessadores em outros episódios aqui no Prato Cheio, como o da Jussara e do açaí. Também sobre a precarização do trabalho de dependência do mercado no episódio sobre fruticultura. Quem trabalha com histórias sempre se surpreende, se choca. Cada pessoa ouvida é única e tem sua trajetória particular. Cada lugar é único. Mas em algum lugar, é como se eu visse diante dos meus olhos um filme que se repete. E por que a gente segue passando esse filme? Bom, porque a partir de diferentes perspectivas, quem sabe seja possível compreender o tamanho do problema, para então superá-lo. Essa história não é sobre bandidos ou mocinhos, mas é um convite para a gente olhar de uma forma sistêmica uma situação que acontece em Piedade, uma cidade pequena que é também uma das principais fornecedoras do CEAGESP, o maior centro de abastecimento da América do Sul, e que nos ajuda a pensar sobre diferentes realidades Brasil afora, seja no campo do trabalho, nas questões socioambientais, políticas, econômicas e culturais. Agora a gente vai dar um salto na história lá para o século XVII, quando os tropeiros carregavam mercadorias pelos interiores. O município de Piedade surge como um ponto de parada de água para as mulas, na rota que os tropeiros faziam tentando fugir da cobrança dos impostos, como nos mostra o canal Barão do Pirapora. A vila teve início com inúmeras paradas de tropeiros, num lugar estratégico cercado por 2 córregos, um saindo da rua 21 de Abril e o outro da atual escola Carlos Augusto. Ambos desaguavam no rio Pirapora. O lugar contava ainda com um açude localizado na atual rua Araújo Leite. Era um lugar ideal para o pouso dos tropeiros. Deu para ver que a região costumava ser abundante em água, o que é ótimo para o cultivo de alimentos, e o que impulsionou a vocação produtora de Piedade e adjacências, que formam o chamado Cinturão Verde da capital. A região foi uma forte produtora de cenoura, mandioquinha, beterraba, gengibre e cebola, que garantiu por um tempo o título de capital da cebola para Piedade. Lá pelos anos 90, a coisa começou a ficar ruim. A terra, como todos nós, precisa de descanso. E depois de décadas cultivando as mesmas coisas, ela foi ficando cansada. Outra característica geográfica de Piedade é que ali o relevo é o que chamam de mar de morros, explicativo por si só, o que não permite a instalação de latifúndios e favorece geadas e processos como erosão, que é o desgaste do solo, e a lixiviação, que é a retirada de nutrientes pela ação da água. Esse relevo também não facilita a rotatividade dos cultivos ou o uso do maquinário nas lavouras. A região foi forte na produção por meação de cebola, ou seja, o dono da terra fazia uma parceria com o trabalhador, que tinha direito a uma parte da produção.
e assim ele podia ter vários pedacinhos de terra. E para piorar a situação, a abertura econômica via Mercosul no período Collor escancarou a porteira para a cebola argentina, que inevitavelmente virou concorrente do carro-chefe de Piedade. É o que conta o geógrafo Paulo Vitor Godinho da Silva em seu trabalho de conclusão de curso. A gente bateu um papo com ele na escola que ele trabalha. Uma quebradeira gigantesca para os produtores, né? Porque você começa do dia para a noite, diferente de todos os países quase do mundo, né? Que tem uma economia que protege, né? A sua indústria, a sua agricultura. Você primeiro coloca condições de competitividade para depois abrir o mercado. E aqui não, você coloca a gente para concorrer com a cebola argentina, que tem um subsídio estatal muito poderoso, vigoroso, aqui que não tinha praticamente nada, né? A aposta no beneficiamento foi uma das alternativas para alguns produtores conseguirem sair do buraco. Conversando com alguns, eles falam aqui que alguns eles encontraram áreas melhores de produção agrícola nessas áreas, então pela conta do clima, por conta do relevo, por conta do tipo de solo. Então eles percebem que isso aí realmente dá muito mais dinheiro do que às vezes ser produtor, né? Porque produtor você conta com intempéries, você conta com geada. Como a Mônica do sindicato falou lá no começo, nesse modelo, cada um está preocupado em fazer o seu. Perde-se a força associativa, sindical e até afetiva com o campo. A cultura caipira, que já foi tema aqui no Prato Cheio, dá lugar para uma outra relação com o campo, bem comercial e com uma outra estética. Agro é chique, agro é show. O vizinho não é mais o compadre, é o concorrente. Tinha um beneficiador aqui, ele, por exemplo, não perde nada. Ele planta morango. Tem o morango selecionado grandão da bandejona para o mercado específico. O mercado da cumbuca para o mercado específico. O de estufa para outro mercado específico. E o que apodrece nesse processo para indústrias de Danone. Tudo montado. Então não tem perda, entendeu? O cara ganha tudo. Ele vê isso daí, ele vê que isso aí dá para ele casas. Tem cara aqui que tem 40 imóveis no município. Isso aqui era impensável antes. Deu para ver que a parte do beneficiamento é bem mais rentável do que a da produção, né? Esse enriquecimento também gera mudanças políticas, porque esse pessoal vai se tornando importante e fazendo parte, então, das decisões locais. Quando a gente faz trabalho de campo, acaba conversando com várias pessoas, não só nas entrevistas, mas numa paradinha para comer, no posto, uma conversa com alguém indicado, mas que não cabe gravar. Numa dessas, eu escutei uma coisa que ficou marcada. Foi o seguinte: quer ver uma pessoa sair correndo aqui da cidade e nunca mais voltar ou olhar para trás? Dá uma enxada na mão dela. Quem me falou isso foi um antigo produtor que hoje trabalha com exportação. Ele compra os legumes já lavados, porque sem lavar não dá para saber quanto rende. Vem terra, vem galho. E ainda que ele tenha que pagar o frete, compensa mais do que produzir. Com tudo isso, é importante dizer que o município de Piedade segue firme na atividade de produção. A zona rural é cerca de 10 vezes maior que a urbana e conta com mais de 160 tipos de cultivo, como repolho, morango, caqui, alcachofra e cebola. Mas uma coisa interessante é que acontece uma situação parecida com a do açaí, que a gente contou lá na última temporada. É o seguinte: o site do CEAGESP diz que Piedade é uma das top 3 fornecedoras de cenoura. Só que, como a gente já falou no começo, a produção de Piedade não dá conta da demanda. Então, boa parte do que é lavado nos barracões são cenouras produzidas em outras localidades, especialmente em Minas Gerais. O legal de conversar com um professor, além dessa aula que ele nos oferece sobre as mudanças econômicas e políticas regionais que refletem o país, são as relações. O Paulo compartilhou um pouco da experiência com os jovens. Tem ex-alunos da rede particular, né? Que eles são filhos de agricultores ou de beneficiadores muito ricos. Aí você vai, eles chamam lá: professor, vem aqui visitar a propriedade. Aí chegam lá, a colheitadeira, R$1 milhão. Quanto custa isso aqui? 1.200.000. Isso aqui compramos na AgriShow, 1,5 milhão. Isso daqui, esse trator, não sei do que. Aí você entra dentro do trator, porque eles lá têm ar-condicionado, aí tem música, aí bota os modão. No início de 2024, o painel do Produto Interno Bruto do Estado e dos municípios de São Paulo elencou Piedade em 6º lugar no setor agropecuário do PIB paulista.
Piedade tem 52.970 pessoas, segundo dados levantados pelo IBGE em 2022. Música, e bota os modão, aí bota lá a bandeira do Brasil, o Bolsonaro, tudo aquele contexto. Bom, voltando para o Paulo. Aí já tem, né, uma estrutura, vamos assim dizer, do que é para ele ser isso. E aí, sim, para ele sim. Mesmo que em alguns momentos eles não estejam nem próximos do patamar do agronegócio, mas eles se enxergam como fazendo parte desse movimento. Então, politicamente, a identidade deles fala, não, porque fulano de tal política é contra o agro, então eu sou contra ele. Até a desconstrução em aula, às vezes, ela é complexa. Como eu falei, em Piedade não cabem latifúndios. A agricultura familiar predomina. Mas o filho do patrão, ele gosta de achar que é do agro. Já na escola pública, o cenário é outro. São pessoas precisando somar na renda da casa ou até mesmo querendo fazer uma grana. Ele vai, às vezes, 3, 4 dias, aí ele ganha o dinheiro para comprar o tênis dele, ele já não vai mais. Isso acontece também, entendeu? Ele vê. Porque a gente tem que enxergar que é uma sociedade de consumo. E ele é bombardeado pelo Instagram, pelo TikTok, com marca de tênis, com marca de roupa, com marca de boné. Às vezes ele não pode consumir aquilo. Para o trabalho informal, como o que acontece nos lavadouros de legumes, e em outros setores, como o dos entregadores de aplicativo no meio urbano, essas pessoas, ou melhor, essa mão de obra, interessa e muito. E enquanto isso, no novo ensino médio, esse mesmo jovem está sendo questionado sobre seu projeto de vida. Tem essa questão muito forte da escola de tempo integral, que é o projeto de vida do cara. E pra você fazer ele sonhar além dali, viu, é difícil. A gente vai para o intervalo e já volta. Você já sabia que faz parte de um experimento? Esse experimento te faz comer coisas feitas com ingredientes estranhos. Um novo livro da coleção do Joio, com a editora Elefante, explica por que comemos coisas que não são comida e por que continuamos a comê-las, mesmo querendo parar. Gente Ultraprocessada foi escolhido como o melhor livro científico de 2023 pelo The Times e como o melhor livro do ano pela The Economist. Eu entrei, acharam que eu era de maior e tal, não perguntaram muita coisa. Eu falei que era e acabei entrando, só que acabaram descobrindo que eu era de menor e pediram para mim parar de ir no serviço. Essa é uma adolescente cuja identidade vai ser preservada e que trabalhou em diferentes barracões. Apesar de ter sido dispensada quando descobriram sua idade, ela conta que a maioria dos trabalhadores nesses lugares são pessoas jovens, inclusive adolescentes. O ano passado, até então, eu repeti o primeiro, por conta disso. Entendeu? Eu entrei na Andrés Fares para trabalhar e acabei perdendo tempo de escola. E isso eu me arrependo. André Soares é um dos lavadouros da região, um dos maiores. E das pessoas que a gente escutou, considerado o que tem o sistema de trabalho mais puxado. A marca carrega o nome do proprietário. A gente entrevistou mãe e filha juntas. Ambas trabalharam com a lavagem de legumes. A mãe, depois de ficar doente várias vezes, não aguentou e saiu. Tem barracão que é mais simples, que você entra às 11 e sai meio-dia do outro dia, entende? Que esses são mais simples, mas tem outros barracões que você passa 3 dias, 4 dias virados no barracão. Enquanto a gente conversava ali sentados na sarjeta, passou um ônibus na rua de baixo. Olha lá. Olha o ônibus lá. Estão chegando agora, pelo jeito. Estão chegando agora lá. Eram 2h30 da tarde de uma segunda-feira. Então, vai ver, eles estão desde ontem trabalhando. Obrigada. Caso não tenha ficado compreensível, ela falou que ali no ônibus eram trabalhadores voltando de uma jornada iniciada quarta ou quinta-feira. Ou seja, 1 ou 2 dias antes. Fiquei doente, eu fiquei com diarreia, febre, ânsia de vômito. Porque você fica muito tempo de pé e você não pode parar para comer nos intervalos. Você tem que dar conta das caixas cheias. Porque eles não gostam que para, sabe? Às vezes, patrão bem exigente. Vocês não podem parar. E eu fiquei doente lá. Daí eu não fui mais. Elas contaram como era a jornada de trabalho na esteira com cenouras que deveriam ser lavadas, separadas e acondicionadas em caixas. Os legumes chegam em caminhões que vêm de São Gotardo, em Minas Gerais, e partem logo cedo em um caminhão limpo que vai para os pontos de comercialização.
Os pedidos não podem ser misturados e tem uma quantidade exata. Algumas esteiras não param. Então você tem que ir empurrando e é isso que pesa o braço, entendeu? Porque você tem que ir empurrando para cima para não deixar passar. Você fica a noite inteira fazendo isso? Fazendo isso. A mesma coisa, né? A mesma coisa. Se você trabalhar sem luvas, começa a sangrar seus dedos assim, sabe? E eles dão uma louca? Alguns barracões sim, mas quando não tem, você tem que trabalhar, né? A saúde é um ponto central nas conversas que tivemos com trabalhadores. Melhorava bastante. Por isso, realmente, ficava doente direto, né? Porque acabava abaixando minha imunidade bastante. Porque eu já nem dormia. Nem dormia muito, porque tinha que trabalhar. Daí, abaixava a imunidade e ficava doente direto. Essa é outra jovem que trabalhou nos barracões enquanto ainda era menor de idade. Foi a voz dela que você ouviu lá no início. Ela foi dispensada por faltas e atrasos. Eu tinha que pegar o ônibus 10h30 da noite. Eu ficava ali, 10h30 passava o ônibus. Daí a gente chegava lá entre umas meia-noite, porque era longe. E era um ônibus grandão, daí passava pegando mais gente. A gente começou a trabalhar às meia-noite, 1h. Depois, umas 5h da manhã, dava 5 minutos de café. Daí, quando era umas meio-dia, se te faltasse muito para terminar o caminhão, eles davam 1h de almoço. Mas se faltasse, meia guarda, meio caminhão, a gente não almoçava, a gente batia direto e ia embora. Como faz para ficar acordado e seguir trabalhando por tantas horas? Tínhamos lá que já tínhamos se acostumado, achavam que aquilo ali estava certo, estava normal. Que precisava muito e acabava se submetendo àquilo. Já tinham esquecido como que era ter valor, sabe? A gente, que é mais novo, não estava acostumado com aquilo, viu aquela realidade e tomou um choque, né? Falou, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui? Não sei o quê, preciso de dinheiro, mas isso tá demais, eu não tô aguentando mais. Eu lembro que tinha dias que eu saía chorando de lá porque eu não aguentava de dor, de sono, assim, de querer dormir, assim, tá com dor de cabeça, assim, com muita dor de cabeça, assim, minha mente turva, assim, embaçada, meio que sentindo, assim, que eu tava em outro planeta até de sono, assim. Talvez você esteja se perguntando por que as pessoas se submetem a tais condições. O próprio André Soares, que vou te lembrar que é o proprietário desse lavadouro tido como o mais rígido e um dos maiores da região, parte do mesmo ponto em seu argumento. Ele me falou assim: Ué, ninguém é obrigado a trabalhar pra mim. Trabalha quem quer. Essa é a voz do Vitor Oliveira, editor de som e meu companheiro de pauta dessa vez. Não é do André. Falar com o André não foi fácil. A gente chegou a ir lá no lavadouro, mas ele não estava. Era um lugar cheio de câmeras e grades, com seu próprio reservatório de água, o que já gerou transtornos para os moradores da região quando encheu d'água durante o período de chuvas. Com o André, eu tentei por telefone, por mensagem, e ele só topou quando eu expliquei a uma funcionária pelo WhatsApp que a gente tinha relatos descontentes com o trabalho e que a gente precisava do outro lado da história. A nossa ligação não pôde ser gravada porque ele disse que estava na Europa, resolvendo exportações. Me disse também que não contrata menores de idade e que todos os funcionários são registrados. Poxa, seu André, não foi bem isso que eu escutei quando eu fui lá. Eu falei. De toda forma, para ele, isso não deve ser uma preocupação no futuro, se é que já foi um dia. O que ele me disse é que já reduziu em 80% o número de funcionários e que a previsão é que 99% do trabalho seja mecanizado. Uma máquina está em funcionamento e a outra está sendo importada da Europa, segundo ele, que fez o seguinte comentário. Futuramente, se eu tiver meia dúzia de funcionários aqui no lavador, já vai ser muito. Na hora, esse aqui me deixou um pouco na dúvida se o lavadouro mecanizado em questão era no Brasil ou na Europa. Mas bom, achei melhor não aprofundar. Esse é o barracão que paga melhor, pelo que a gente viu. Os trabalhadores recebem a cada 15 dias e chegam a fazer cerca de R$2.000 pela quinzena. Isso se eles não faltam ou acumulam atrasos nesse período. Mas eu acho que eles deveriam tratar melhor as pessoas, né? Porque eles precisam da mão de obra da pessoa e fica tratando a pessoa como se fosse nada. Se ficar indo muito no banheiro, assim, a pessoa leva xingo também, assim. Olha, você tá indo muito no banheiro, viu? Toma cuidado, não sei o quê. Trabalhar. Tá morrendo na esteira aí.
Agora, se os donos de barracão não querem pessoas, será que as pessoas querem barracão? Por que elas seguem se submetendo a essas condições? A resposta é bem simples. Falta serviço. Pelo menos foi isso que eu escutei de todos com quem conversei. Dos quase 53 mil habitantes de Piedade, são 9.331 famílias inseridas no cadastro único, ou seja, que vivem com uma renda mensal de meio salário mínimo por pessoa. Você deve estar se perguntando, assim como eu estive, ninguém nunca denunciou? A gente escutou de uma fonte que sim, já houve uma denúncia anos atrás ao Ministério Público do Trabalho. E a gente conseguiu um número do procedimento. Só que ao fazer a busca no sistema do órgão, encontramos apenas a menção ao inquérito civil arquivado e classificado como sigiloso. Daí a gente entrou em contato com a assessoria do órgão, que informou o seguinte, abre aspas, o inquérito citado por você foi arquivado em 2022. 2 fiscalizações requisitadas pelo MPT, realizadas por 2 órgãos distintos, não confirmaram as irregularidades denunciadas. Fecha aspas. Para essa pergunta sobre denúncia, que eu obviamente fiz, a resposta também é simples. Com peixe grande não se mexe. Eu escutei isso no lavadouro. Já a garota que você ouviu aí por último, disse que estava sim pensando em acionar a justiça. A única coisa que eu espero não é nem por dinheiro, é mais por conta das pessoas, sabe? As pessoas que estão lá estão precisando trabalhar, porque elas precisam levar a vida, né? Tipo, precisam pagar as contas. Eu só espero que, sabe, melhore um pouco, melhore o horário trabalhado, que as pessoas não são robô, não são animal. Nem animal merece ser tratado assim. Tem que ter, o sono é sagrado, a gente merece ter sono, a gente não dormia. Quem geralmente trabalha em barracão não dorme, não tem vida. É muita injustiça isso, é muito desigual, é muito errado. Isso eles estão achando que a gente não sei nada. O Jô e o Prato Cheio são mantidos com o apoio de organizações da sociedade que atuam na promoção da alimentação adequada e saudável. Essa temporada tem o apoio da Fundação Henrique Bol, a CT Promoção da Saúde, OC Foundation, Fundação Ford, Instituto Ibirapitanga e Instituto Clima e Sociedade são apoiadores regulares dos nossos projetos. Eu tô falando de Piedade, mas essa não é uma realidade só local. São diversos lugares no Brasil que contam com esse serviço. Fica difícil mapear quantos e onde, porque não existe um registro específico para essa função. Na Classificação Nacional de Atividades Econômicas, conhecida como CNAE, existe categoria para produção e comércio. Numa busca rápida pelos nomes das empresas que conhecemos, encontramos CNAE de horticultura, de comércio atacadista e varejista. Mas lembra que eu falei lá no começo sobre os barracões e suas atividades não estarem nem no meio rural, nem no meio urbano? Existe um entremeio, e ele é invisível em termos de regulação. Durante a nossa viagem, a gente foi lá na Vigilância Sanitária de Piedade e conversou com Luiz Rogério Lemos, atual presidente do órgão, que informou que, pelo registro que a maioria dos lavadouros tem, eles não são obrigados a passar pela fiscalização da vigilância. E depois disso, a gente tem alguns cadastrados com a gente aqui, mas a maioria não. Não porque, assim, dependendo do que é o CNAE deles, eles são isentos, sabe, do vigilância sanitária. Então, a gente não faz. Agora, tem alguns que sim, tem alguns, os maiores, por exemplo, aí tem o cadastro. Ele falou depois disso no começo da frase. É que houve uma denúncia ao Ministério Público sobre a presença de coliformes fecais na água de lavagem. Foi nessa época, entre 2013 e 2014, que a vigilância cadastrou cerca de 65 lavadouros e começou um trabalho com a água. Daí colocou aquela bomba dosadora de cloro, né, para poder assim, clorar e, lógico, matar as bactérias, né, no local que havia, na verdade, né, coliformes fecais. Aí, o que aconteceu? Depois de um tempo, acho que uns 2 anos e meio, o MP arquivou esse processo, porque a maioria a gente conseguiu resolver.
Só que daí o que aconteceu? Eles arquivaram, eles pararam de usar também essas bombas. Então, não existe um protocolo de fiscalização do uso da água para atividade. Atualmente, são 5 ou 6 que têm cadastro na vigilância, segundo Luiz, por interesse próprio. São os grandes beneficiadores que passam por fiscalização anual sobre a água que utilizam e o ambiente de trabalho. Então, os 60 outros, se considerarmos a tal lista de 2013, estão lá, operando da forma como bem entendem. E aí esses outros, quando não se enquadram no comércio atacadista, se enquadram como? Aí eles ficam como se fosse um produtor mesmo, produtor rural. Mas piedade é muito amplo, né? Então não dá para a gente... E outra, a vigilância não tem pernas para acompanhar tudo isso, né? São muitos comércios. Tem alguns lavadores que dá 35 quilômetros aqui do centro. É muito longe mesmo, zona rural é muito extensa. Tá, então na saúde no geral não tem fiscalização, no trabalho não tem regulamentação. E no ambiental? Tem alguma direção, uma normativa, tem alguma coisa? Mas essa água que os grandes utilizam é do fornecimento, né? Da Sabesp? Não. A maioria não é da Sabesp. Ou eles têm, às vezes, poço artesiano, ou é do próprio... Que geralmente um lavador, a maioria eles fazem próximo a um ribeirão, alguma coisa, né? Algum tanque para eles poderem captar essa água, porque usa muita água, né? Saneamento básico é um dos temas dessa temporada. Se eu fosse você, não perdia esse episódio. E aí o descarte, como é o tratamento? Mas a maioria não tem esse tratamento. A devolução devolve realmente do jeito que eles lavam e devolvem direto para o ribeirão. Mesmo esses que são cadastrados na vigilância sanitária? Mesmo esse. Eles têm a caixa de contenção para segurar, sabe, aquela parte, vamos dizer, aquela parte grossa, que é a terra, o barro, ele segura, entendeu? Mas aí devolve sem o tratamento, assim, né? Exatamente. Não existe um tratamento ali o tratamento é isso, é só segurar a parte, vamos dizer assim, a parte grossa, mas a água devolve suja, entendeu? Isso não configura poluição ambiental? Eu perguntei. E a resposta, tanto de Luiz, da Vigilância Sanitária, quanto do Cláudio, da Secretaria do Meio Ambiente, é que seriam os órgãos ambientais estaduais os responsáveis. Entrei em contato com a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, a CETESB, e com o Departamento de Águas e Energia Elétrica. A CETESB informou o seguinte, abre aspas, a atividade não é passível de licenciamento da CETESB, cabendo à Prefeitura Municipal, assim como a sua fiscalização. A CETESB pode receber denúncias relacionadas e efetuar eventual fiscalização. Fecha aspas. Já o DAE me respondeu falando que a legislação sobre outorgas prevê a captação de água superficial ou subterrânea para uso em irrigação de culturas agrícolas. Eu insisti, dizendo que entendia como atividades distintas a produção e o beneficiamento. E até a gravação desse episódio não houve uma segunda resposta. Tá bom, mas então, nesse vai e vem entre gestão municipal e estadual, a bola fica com quem? Quando comecei a apuração, foi por meio de uma ex-técnica de Itapiraí, cidade vizinha de Piedade, que nos procurou para falar sobre o assoreamento dos rios causados pela atividade. Ela, junto com alguns especialistas do órgão, montaram um projeto de caixa de contenção como proposta para barracões. A gente não vai identificá-la por uma questão de segurança. Mas ela informou que, apesar das constantes denúncias feitas via relatórios que produzia em campo, não recebia orientações ou medidas vindas de órgãos ambientais do Estado. Em Piedade aconteceu algo parecido. Então, na parte da devolução, por exemplo, da devolução da água, o tratamento da água, meio ambiente que tinha na época um projeto para fazer, mas também não conseguiu evoluir muito, mas na época eles tinham um projeto para fazer o tratamento dessa devolução da água após a lavagem dos legumes. Mas também não evoluiu, mesmo porque depois disso a gente não cadastrou mais. Cadastra só
alguns que apareceram depois, né? Queriam cadastrar, queriam a licença da vigilância, aí a gente cadastrou. Mas a maioria, na verdade, não tem cadastro na vigilância. Eu tô contando esses 2 casos pra gente ver que não basta a boa vontade de funcionários e servidores apenas. Além do assoreamento, tem uma fonte de poluição que ramifica para outros pontos. Vamos lá. Durante o trabalho nos lavadouros, o pessoal separa e vai catalogando os legumes. Uma parte deles são aqueles que não servem, os refugos. Em alguns casos, o pessoal disponibiliza para doação ou venda em caixas na frente dos barracões. A gente chegou a ver um carro indo buscar caixas de toquinhos de cenoura, que provavelmente vão servir a criações. Mas algumas pessoas falaram que muita coisa vai para os rios, que quando eles baixam, é possível ver um tanto de legumes lá. Isso nos leva a um segundo ponto que vai além da poluição da água. E eu vou abrir essa janela aqui porque é um assunto que muito nos interessa. Eu tô falando do desperdício de alimentos. E trago de volta a voz de mãe e filha que trabalhavam nos lavadouros. Aquelas que você ouviu há pouco tempo por aqui. Então tem muitas pessoas que vão buscar direto no barracão, porque eles jogam tudo fora dali. É muita cenoura jogada fora. É muita comida, muita beterraba jogada fora. Beterraba, cenoura. Dá para sustentar bilhões de família. Agora, sobre o primeiro ponto, o da poluição, você deve estar falando: ah, mas é só legume na água, é natural. Porque não é uma água contaminada, né? Ela é suja, na verdade, entendeu? Ela é uma água que vai sair ali, a terra, o barro, essa parte só. É in natura, cenoura, beterraba, essas coisas, é tudo in natura, então não tem como falar que é uma... Será, Luiz? Será que não faz mal? Que vai sair alguma coisa, agrotóxico, alguma coisa, nesse sentido, não tem como a gente falar. A gente não sabe exatamente o que pode sair. Já teve quem alertou. Ela é Denise Pitirilho, geógrafa e doutora em saúde pública. Em seu trabalho de mestrado, a pesquisadora monitorou 2 bacias de abastecimento público no ano de 2015. Uma delas em Piedade. E a água testada dos mananciais indicou a presença de até 6 agrotóxicos ao longo do período. Foram 30 propriedades rurais visitadas, várias que faziam uso de irrigação, inclusive sem outorga. Isso pode contribuir para o escoamento de agrotóxicos. Mas ela chama atenção para uma potencial fonte pontual de contaminação da água de consumo humano. Um lavadouro de legume instalado ao lado do rio Pirapora e muito próximo ao ponto de captação de água e estação de tratamento do município. Onde a Sabesp faz a captação dessa água, tem um lavador só. Ele não está cadastrado para a gente, esse lavador, não. O trabalho da Denise, inclusive, registra um processo de assoreamento ali onde a água é descartada, mesmo que o lavador em questão conte com os tais poços de contenção. E vale contar que essa pesquisa foi um desdobramento de um trabalho realizado conjuntamente entre o Centro de Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo e a Faculdade de Saúde Pública da USP, que monitoraram a quantidade de agrotóxicos e patógenos na água em 26 municípios paulistas, entre dezembro de 2014 e novembro de 2015. A Denise, para o mestrado, escolheu as 2 cidades que apresentaram o maior número de agrotóxicos presentes na água de abastecimento público. Além de Piedade, ela estudou Santa Cruz das Palmeiras. Eu vou trazer mais uns destaques desse trabalho. No Brasil, o monitoramento da qualidade da água e as ações preventivas estão sob a competência das vigilâncias sanitárias municipais, o que está previsto na Lei Orgânica da Saúde e na lei que aborda a participação da comunidade na gestão do SUS. A pesquisadora também menciona a lei estadual que cria a CETESB, que seria então a responsável pelo controle e análises da qualidade dos mananciais de abastecimento público, além de manter sistemas de informações e divulgação de dados sobre o nível de poluição dessas águas. Agora, para encurtar a história lá de Piedade, eu vou resumir como acabou a conversa na vigilância. Perguntei se não era uma tarefa deles esse tipo de trabalho com o rio Pirapora e a água que vai para o abastecimento.
E sim, eles afirmaram que a Vigilância Municipal analisa 14 amostras mensais da água já tratada pelo programa Proágua, que é própria do governo do estado. Também informaram que a última análise foi realizada em janeiro de 2023, com foco em agrotóxicos, e que teve o resultado satisfatório para a água tratada. Eu não sei vocês, mas eu chego até aqui nessa história com uma sensação de estar num emaranhado, tipo dentro de um novelo de lã, e que por mais que eu tente sair, me embolo cada vez mais. Durante essa viagem de apuração, a gente foi questionado sobre estar colocando o foco de vilão em pessoas simples que só acharam uma forma de sobreviver em meio à crise. Também ouvi que não há gente suficiente nos órgãos, dinheiro suficiente para ações efetivas, tempo suficiente para um trabalho de base. E como eu falei lá no início, essa não é uma história de bandidos e mocinhos. Não é sobre você ficar culpado pelo legume que compra limpinho. Talvez não tenha alguém muito errado, mas há algo de muito errado na maneira como a gente faz tudo isso. E se cada território tivesse mais informações, ingerência, participação efetiva sobre seus processos? Será que as coisas ficariam tão atravancadas assim pelos caminhos? Talvez se a gente observasse mais os rios, ao invés de tentar dominar, explorar, sugar até a última gota. Talvez se a gente fosse um pouco mais rio, aquele que para fluir se divide, se espalha, em canais, córregos, riachos e ribeirões. Riacho do navio corre pro Pajeú, o rio Pajeú vai despejar no São Francisco, e o São Francisco vai bater no meio do mar. A pesquisa e o roteiro deste episódio foram feitos por mim, Luísa Coelho, também produtora executiva do Prato Cheio. A direção geral do podcast é de responsabilidade de João Pérez. A edição e criação de som é do Vitor Oliveira. Amanda Flora é editora de audiências. Quem cuida das redes sociais dessa temporada é a Letícia Bueno, com a colaboração de Brenda Vidal. O design é feito por João Ambrósio, Clara Borges e Denise Matsumoto. Este episódio foi gravado no Trampolim Estúdio, em São Paulo.